filha da empregada, é humilhada pela mulher de milionário e ela faz revelação surpreendente. Josiane era uma mulher muito batalhadora e sempre teve diversos homens interessados nela. Apesar disso, ela só foi apaixonada por um homem em sua vida e era o pai da sua filha Isadora. O que muitos não sabiam era quem era o pai de Isadora e por que Josiane nunca falou nada a respeito. Ela trabalhava para Augusto Lacerda, um milionário casado com Roberta Lacerda. Os dois, apesar de serem casados há anos, não pareciam ter muito amor um pelo outro, e isso veio à tona quando Roberta humilhou a filha de Josiane na frente dela e revelou um segredo que tanto Josiane quanto Augusto mantinham guardados durante anos. Antes de continuar a história, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Agora vamos dar início à história surpreendente dessa empregada e milionário. Josiane acordou naquela manhã de sábado com um aperto no coração. Fazia 15 anos que trabalhava na mansão dos Lacerda, 15 anos limpando cada cômodo daquela casa imensa, preparando refeições requintadas e cuidando de cada detalhe como se aquele lugar fosse seu. Mas ela sabia que nunca seria. Ela era apenas a empregada, a mulher invisível que mantinha tudo funcionando perfeitamente enquanto os patrões viviam suas vidas de luxo e aparências. Naquela manhã, porém, algo diferente estava prestes a acontecer. Sua filha Isadora, de 14 anos, viria até a mansão pela primeira vez. A menina tinha uma apresentação de piano na escola e Josiane havia prometido que iria assistir, mas Roberta Lacerda havia exigido que ela preparasse um almoço especial para convidados importantes. Sem ter com quem deixar a filha, Josiane pediu permissão para que Isadora esperasse por ela na cozinha da mansão, prometendo que a menina seria discreta e não atrapalharia em nada. Augusto Lacerda estava em seu escritório quando ouviu a campainha tocar. Ele sabia que Josiane estava ocupada na cozinha, então foi ele mesmo atender. Quando abriu a porta, seu coração quase parou. Ali estava Isadora, com seus cabelos castanhos ondulados, os mesmos olhos verdes que ele via no espelho todos os dias, e aquele sorriso tímido que fazia seu peito apertar de uma forma que ele não conseguia explicar para ninguém. A menina era a imagem perfeita dele quando tinha essa idade, e ele sabia disso porque havia fotos suas espalhadas pela mansão. Qualquer pessoa com um mínimo de atenção poderia perceber a semelhança gritante entre eles. Augusto sentiu as mãos tremerem enquanto cumprimentava a filha que oficialmente não era sua filha. Isadora entrou timidamente, segurando sua mochila contra o peito, e Augusto a conduziu até a cozinha onde Josiane trabalhava freneticamente preparando canapés e pratos elaborados. O olhar que os dois trocaram foi breve, mas carregado de anos de segredos, arrependimentos e um amor que nunca havia sido completamente enterrado. Roberta Lacerda estava em seu quarto escolhendo qual conjunto de joias usar para o almoço quando ouviu vozes vindas do andar de baixo. Ela desceu as escadas com sua postura impecável, vestindo um conjunto Chanel que custava mais do que Josiane ganhava em 6 meses. Seus saltos ecoavam no piso de mármore enquanto ela caminhava em direção à cozinha, curiosa para saber quem havia chegado. Quando entrou na cozinha, viu uma adolescente sentada no banquinho do canto, mexendo no celular, enquanto Josiane cortava legumes com precisão cirúrgica. Roberta franziu o senho, seu rosto perfeitamente maquiado contorcendo-se em uma expressão de desdém. Quem era aquela menina e o que ela estava fazendo em sua casa? Josiane percebeu a presença da patroa e imediatamente se impertigou, limpando as mãos no avental. Senhora Roberta, está minha filha Isadora. Ela tem uma apresentação na escola hoje e eu pedi permissão para que ela esperasse aqui até eu terminar o serviço. Espero que não se importe. A voz de Josiane era firme, mas havia uma nota de súplica que Roberta identificou imediatamente. A mulher adorava quando as pessoas imploravam, quando ela tinha poder sobre elas. Roberta caminhou lentamente até onde Isadora estava sentada. A menina levantou os olhos do celular e sorriu educadamente, levantando-se para cumprimentar a dona da casa. Bom dia, senhora. Desculpe incomodar. Minha mãe disse que eu podia esperar aqui. Serei bem quietinha, prometo. Mas Roberta não estava prestando atenção nas palavras da garota. Seus olhos percorriam cada detalhe do rosto de Isadora, e quanto mais ela olhava, mais seu estômago se revirava. Aqueles olhos verdes, o formato do nariz, a linha da mandíbula, até mesmo a maneira como a menina ficava com as mãos entrelaçadas quando estava nervosa. Era tudo dele. Era tudo de Augusto. Durante anos, Roberta tinha suas suspeitas. Ela não era uma mulher tola. Havia percebido os olhares furtivos entre seu marido e a empregada, as conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ela entrava em um cômodo, a maneira como Augusto sempre defendia Josiane quando ela sugeria demiti-la. Mas ver a prova viva daquela traição ali, na sua cozinha, usando roupas simples mas limpas, com uma mochila gasta nas costas, era demais para ela suportar.
A verdade é que o casamento de Roberta e Augusto sempre foi uma farsa. Eles se casaram porque era conveniente para ambas as famílias, duas dinastias empresariais se unindo para formar um império ainda maior. Nunca houve amor verdadeiro entre eles, apenas respeito mútuo e uma parceria comercial disfarçada de matrimônio. Roberta tinha seus próprios relacionamentos discretos, e ela sabia que Augusto também tinha. Mas aquilo era diferente. Uma coisa era ter casos passageiros, outra completamente diferente era ter um filho, uma família paralela morando debaixo do seu nariz. O sangue de Roberta fervia enquanto ela continuava encarando Isadora. A menina começou a se sentir desconfortável sob aquele olhar penetrante e deu um passo para trás, procurando instintivamente pela mãe. Josiane percebeu a tensão no ar e largou a faca que estava segurando, limpando as mãos nervosamente no avental enquanto se aproximava. Senhora Roberta, se a presença da Isadora está incomodando, eu posso pedir para alguém buscá-la. Ela pode esperar em outro lugar. Não queremos causar nenhum transtorno. Roberta soltou uma risada fria e calculada. Transtorno? Ó minha querida Josiane, o transtorno já foi causado há muito tempo. 14 anos, para ser mais precisa. Não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Josiane sentiu o chão fugir debaixo dos seus pés. Isadora olhou confusa de uma mulher para outra, sem entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que Augusto entrou na cozinha, atraído pelas vozes alteradas. Ele parou na porta, avaliando a cena à sua frente. Sua esposa com aquele sorriso cruel nos lábios, Josiane pálida como um fantasma, e Isadora no meio de tudo, confusa e assustada. Roberta, o que está acontecendo aqui? A voz de Augusto tinha um tom de advertência, mas Roberta estava além do ponto de se importar com advertências. Ela havia guardado aquele segredo por tempo demais, engolido sua humilhação em silêncio enquanto aquela criança crescia provavelmente ouvindo histórias sobre um pai ausente, sem saber que ele estava ali o tempo todo, pagando o salário de sua mãe, fingindo que ela não existia. O que está acontecendo, querido marido, é que finalmente chegou a hora da verdade. Essa menina aqui, essa Isadora, tem direito de saber quem é o pai dela, não acha? E eu tenho o direito de não ter bastardos circulando pela minha casa como se nada fosse. Roberta cuspiu as palavras com veneno, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação mórbida. Isadora sentiu as lágrimas começarem a pinicar seus olhos. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas as palavras daquela mulher eram cruéis e dolorosas. Josiane tentou se aproximar da filha, mas suas pernas pareciam ter virado chumbo. Augusto cerrou os punhos ao lado do corpo, lutando contra o impulso de gritar com Roberta na frente de Isadora. Como você ousa falar assim? Como você ousa humilhar uma criança inocente? Sua voz saiu baixa e perigosa, mas Roberta apenas deu de ombros. Uma criança inocente. Ela é o resultado da sua traição, Augusto. Ela é a prova viva de que você teve um caso com a empregada. E agora todos vão saber. Isadora começou a chorar, ainda sem entender completamente, mas sentindo o peso daquelas palavras. Mãe, o que ela está dizendo? Do que ela está falando? Josiane finalmente conseguiu se mover e correu para abraçar a filha, puxando-a para longe de Roberta. Foi então que ela olhou diretamente nos olhos da patroa, e algo mudou dentro dela. Durante 15 anos, ela havia mantido aquele segredo, protegido Augusto, protegido a reputação dele, sacrificado sua própria dignidade e a verdade de sua filha por causa de uma promessa feita há muito tempo. Mas agora, vendo sua menina chorando, sendo chamada de bastarda por aquela mulher, algo se quebrou dentro de Josiane. Ela não devia mais nada a ninguém. Sua filha merecia saber a verdade. Roberta, você quer a verdade? Então vai ter a verdade toda. Mas garanto que você não vai gostar do que vai ouvir. A voz de Josiane saiu firme e clara, tão diferente do tom submisso que ela usava normalmente que até Augusto se assustou. Josiane respirou fundo, ainda segurando Isadora contra seu peito, e começou a falar. Há 15 anos, eu cheguei nesta casa. Tinha 25 anos, acabará de perder meus pais em um acidente de carro e estava desesperada por trabalho. Augusto me contratou, foi gentil e respeitoso desde o primeiro dia. Durante meses, trabalhei duro, fazendo meu serviço sem causar problemas. Mas eu via como ele era infeliz. Via como você, Roberta, o tratava com desdém, como você passava mais tempo com seus amantes do que com seu próprio marido. Roberta deu um passo à frente, indignada. Como você ousa falar de mim dessa forma? Você é apenas uma empregada. Josiane ergueu a mão, interrompendo-a. Não, agora você vai me escutar. Você quis a verdade, então vai ter toda ela.
Eu e Augusto nos apaixonamos. Não foi algo sórdido ou barato como você está sugerindo. Foi real, foi profundo, e foi a única vez na minha vida que eu realmente amei alguém. Augusto sentiu lágrimas queimarem seus olhos enquanto ouvia Josiane falar. Durante 6 meses, continuou Josiane, nós vivemos um amor em segredo. Augusto queria se divorciar de você, Roberta. Ele queria assumir nosso relacionamento, mas você o chantageou. Disse que se ele pedisse o divórcio, você destruiria a empresa da família dele, usaria seus contatos para arruinar a reputação dele no mercado. Você disse que faria de tudo para que ele perdesse tudo que tinha construído. E Augusto, sendo o homem honrado que é, escolheu proteger o legado da família dele, proteger os funcionários que dependiam da empresa, proteger as pessoas que ele amava. Roberta ficou pálida. Ela havia se esquecido daquela conversa, daquelas ameaças feitas em um momento de raiva quando descobriu sobre o caso. Isadora olhou para o homem que estava na porta da cozinha, realmente vendo-o pela primeira vez. Aqueles olhos verdes, iguais aos seus. Aquele nariz, aquele formato de rosto. Como ela não tinha percebido antes. Senhor Lacerda, sussurrou ela, a voz embargada. Você é meu pai. Augusto atravessou a cozinha em 3 passadas longas e ajoelhou-se na frente de Isadora, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Sim, minha filha. Eu sou seu pai. E todos os dias durante esses 14 anos, eu olhei para você de longe, querendo abraçá-la, querendo estar presente na sua vida, mas sem poder fazer nada. Ele estendeu a mão trêmula e tocou gentilmente o rosto da filha, e Isadora, apesar da confusão e da dor, não se afastou. Josiane continuou falando, sua voz agora mais suave mas ainda firme. Quando descobri que estava grávida, Augusto implorou para que eu contasse a verdade. Ele queria assumir a paternidade, queria enfrentar Roberta e as consequências. Mas fui eu quem pediu para que mantivéssemos segredo. Eu vi o quanto aquilo estava destruindo ele, dividido entre seu amor por mim e sua responsabilidade com a família. Então eu tomei a decisão. Disse que terminaria nosso relacionamento e criaria Isadora sozinha, mas com uma condição. Roberta estava encostada no balcão da cozinha, sua compostura perfeita finalmente rachando. Que condição? Sua voz saiu fraca, quase inaudível. A condição era que ele me manteria empregada aqui, que eu pudesse continuar trabalhando nesta casa para poder ficar perto dele, mesmo que de longe. E que quando Isadora nascesse, ele a ajudaria financeiramente, mas de forma discreta, sem que ninguém soubesse. Todo mês, além do meu salário, eu recebia um depósito anônimo que pagava o colégio particular de Isadora, suas aulas de piano, seus livros, suas roupas. Tudo o que ela precisava. Augusto sempre cuidou dela, sempre foi um pai, mesmo que à distância. Augusto segurava as mãos de Isadora, olhando para ela com tanto amor que a menina sentiu seu coração se apertar. Por que você nunca me contou? Perguntou Isadora, olhando para a mãe. Por que você me deixou pensar que meu pai tinha nos abandonado? Josiane se ajoelhou ao lado de Augusto, formando um pequeno círculo com a filha. Porque eu queria protegê-lo, meu amor. Queria proteger você também. Se a verdade viesse à tona, a vida de todos seria destruída. A empresa, a reputação dele, tudo. E você cresceria sendo apontada como a filha ilegítima, a filha da empregada. Eu não queria isso para você. Preferi carregar o peso de ser vista como a mãe solteira, a mulher que foi abandonada, do que expor você a esse sofrimento. Mas houve uma coisa que Josiane não contou para ninguém durante todos aqueles anos. Uma verdade que só ela sabia, guardada no fundo do seu coração como seu segredo mais precioso. E agora, com tudo desmoronando ao seu redor, ela percebeu que era hora de revelar. Mas tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Roberta, que havia ficado quieta durante toda a revelação, levantou a cabeça. Bruscamente. Mas o que mais poderia haver? Josiane se levantou, ajudando Isadora a ficar de pé também. Seu rosto estava sereno agora, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Há 3 anos, Roberta, você ficou muito doente. Lembra-se? Você teve aquela infecção grave e precisou de uma transfusão de sangue urgente. Seu tipo sanguíneo é raro, AB negativo, e o hospital estava sem estoque. Roberta assentiu lentamente, sem entender onde aquilo ia dar. Eu me lembro. Foi Augusto quem conseguiu sangue através de contatos particulares. Ele salvou minha vida naquele dia. Josiane sorriu tristemente. Não foi Augusto quem conseguiu sangue, Roberta. Fui eu. Eu tenho o mesmo tipo sanguíneo que você. E quando soube que você estava em risco de morte, não hesitei nem por um segundo.
Doei meu sangue para você. O sangue que corre nas suas veias agora, que mantém seu coração batendo, é meu sangue. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberta ficou branca como uma folha de papel, sua mão instintivamente indo para o peito, como se pudesse sentir o sangue de Josiane correndo dentro dela. Augusto estava igualmente chocado, olhando para Josiane com uma mistura de admiração e incredulidade. Por quê? Foi tudo o que Roberta conseguiu sussurrar. Por que você faria isso por mim depois de tudo o que eu fiz com você? Josiane deu de ombros, seus olhos marejados, mas sua voz firme. Porque apesar de tudo, apesar da nossa história complicada, apesar dos seus defeitos e dos meus, eu não conseguiria viver sabendo que poderia ter salvado uma vida e escolhi não fazer nada. E porque, no fundo, eu sabia que Augusto ainda se importava com você à sua maneira. Vocês podem não ter um casamento de amor, mas a história entre vocês, a respeito, há algo que os une além de papéis e contratos. Eu não poderia tirar isso dele. Augusto deixou escapar um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Durante todos esses anos, ele havia se sentido dividido entre duas mulheres, duas vidas, duas verdades. E agora descobria que a mulher que amava havia salvado a vida da mulher com quem era casado. A complexidade daquilo tudo era demais para processar. Roberta caminhou lentamente até Josiane, e por um momento, pareceu que ela iria dizer algo cruel. Mas quando ela falou, sua voz estava quebrada, vulnerável de uma forma que ninguém ali jamais tinha ouvido. Você é uma mulher melhor do que eu jamais serei. Durante todos esses anos, eu te tratei como inferior, como alguém que estava abaixo de mim. Mas a verdade é que você sempre foi mais digna, mais nobre do que eu algum dia sonhei ser. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Roberta, borrando o rímel caro que ela havia aplicado cuidadosamente naquela manhã. Isadora estava confusa, emocionada e sobrecarregada com todas aquelas revelações. Ela olhou para Augusto, seu pai, vendo-o realmente pela primeira vez. Então você sempre soube de mim? Sempre me viu crescer? Augusto assentiu, aproximando-se cautelosamente da filha. Todos os dias, minha filha. Todos os dias eu via você chegar aqui com sua mãe quando era pequena, esperando no carro. Via você crescer através das fotos que sua mãe discretamente me mostrava. No seu aniversário de 10 anos, quando você ganhou aquele piano, fui eu quem escolheu. Isadora se lembrava daquele dia. Havia sido uma das melhores surpresas da sua vida. Um piano de cauda lindo, muito além do que sua mãe poderia pagar com o salário de empregada. Sua mãe havia dito que economizou durante anos, mas agora a verdade fazia sentido. Foi você quem comprou o piano. Sussurrou ela, nova onda de lágrimas correndo pelo seu rosto. Augusto acenou que sim. E as aulas de piano com a melhor professora da cidade. E os livros que misteriosamente apareciam na sua estante. E o notebook que você ganhou para fazer seus trabalhos da escola. Tudo foi eu, tentando ser um pai da única maneira que me era permitida. Josiane observava pai e filha se reconectando, e apesar da dor de todos aqueles anos de mentiras e segredos, ela sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. A verdade finalmente estava exposta, e apesar de ser dolorosa, era também libertadora. Roberta limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, arruinando completamente sua maquiagem impecável. Josiane, eu não sei como consertar o que fiz hoje. Não sei como me redimir por ter te humilhado, por ter humilhado sua filha. Mas eu quero tentar. Josiane olhou para a patroa, vendo pela primeira vez não a mulher poderosa e cruel que governava aquela mansão, mas uma mulher profundamente infeliz, presa em um casamento sem amor, tentando desesperadamente manter o controle sobre uma vida que estava desmoronando. Todos nós cometemos erros, Roberta. Eu cometi o meu ao me apaixonar por um homem casado. Você cometeu o seu ao usar ameaças para manter um casamento morto. E Augusto cometeu o dele ao não ter coragem de enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas talvez seja a hora de todos nós sermos honestos, não só uns com os outros, mas com nós mesmos. Augusto se levantou, segurando a mão de Isadora na sua. Ele olhou para Roberta, e havia nos olhos dele uma determinação que não estava lá antes. Roberta, eu quero o divórcio. Não por raiva, não por vingança, mas porque ambos merecemos ser felizes. Você merece encontrar alguém que te ame de verdade, não apenas respeite. E eu mereço ter minha filha na minha vida abertamente, sem esconder, sem mentir. Roberta respirou fundo. Parte dela queria lutar, queria usar todas as armas que tinha à disposição para impedir aquilo. Mas outra parte, uma parte que ela tinha enterrado há muito tempo, estava cansada de lutar. Cansada de fingir. Cansada de manter aparências. Está bem, disse ela calmamente.
Vamos nos divorciar. Mas com uma condição. Todos olharam para ela, esperando. Eu quero que seja civilizado. Nada de brigas públicas, nada de processos feios. Vamos dividir tudo de forma justa e seguir nossas vidas. E quero que Isadora seja reconhecida como sua filha, Augusto. Ela merece isso. Ela merece ter seu sobrenome, sua herança, tudo. Augusto estava atônito. Você faria isso? Roberta sorriu tristemente. Josiane salvou minha vida. O mínimo que posso fazer é não destruir a dela, nem a da filha dela. Além disso, pensando bem, a empresa sempre foi mais sua do que minha. Isadora olhou para aqueles 3 adultos, sua vida inteira sendo redefinida na frente dos seus olhos. Tanta coisa mudará em tão pouco tempo. Algumas horas atrás, ela era apenas uma garota que ia ter uma apresentação de piano na escola. Agora, ela havia descoberto quem era seu pai, descoberto que ele sempre esteve lá, descoberto que sua mãe havia sacrificado tanto por ela. E o mais surpreendente, havia testemunhado a mulher que a havia humilhado tão cruelmente minutos antes ter um momento de humanidade e redenção. Josiane se aproximou de Roberta, e para surpresa de todos, estendeu a mão. Obrigada, disse simplesmente. Roberta olhou para a mão estendida por um longo momento antes de segurá-la. Não, obrigada a você. Por me salvar quando você não tinha motivo algum para isso. Por ser uma mulher melhor do que eu jamais fui. As 2 mulheres ficaram ali, de mãos dadas, conectadas não apenas pelo sangue que agora compartilhavam literalmente, mas por toda a história complexa e dolorosa que as unia. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou na vida de todos. Augusto e Roberta deram início ao processo de divórcio, e tal como Roberta havia prometido, foi civilizado e respeitoso. Eles dividiram os bens de forma justa, e Roberta até descobriu que sem a pressão de manter um casamento de aparências, ela conseguia respirar melhor. Ela começou a viajar, a redescobrir quem ela era além de Senhora Lacerda, esposa de milionário. Augusto reconheceu Isadora oficialmente como sua filha. A menina passou a usar o sobrenome Lacerda, e pela primeira vez na vida, pode chamar alguém de pai abertamente. Foram necessários alguns meses de terapia familiar para processar todos os anos de mentiras e segredos, mas lentamente, pai e filha construíram uma relação verdadeira. Josiane continuou trabalhando na mansão por mais alguns meses, mas eventualmente decidiu que era hora de seguir em frente. Com o apoio financeiro de Augusto, ela abriu seu próprio pequeno negócio, uma confeitaria que rapidamente se tornou popular no bairro. Augusto e Josiane tentaram reacender o romance que haviam deixado para trás 15 anos antes, mas descobriram que eram pessoas diferentes agora. O amor ainda estava lá, mas transformado, amadurecido em algo mais parecido com uma amizade profunda e um respeito mútuo. Eles decidiram que, por enquanto, focariam em ser bons copais para Isadora e deixariam um futuro romântico em aberto. Isadora floresceu com a verdade finalmente exposta. Ela se destacou ainda mais no piano, ganhando várias competições estaduais. E o mais importante, ela tinha agora uma família completa, complexa e imperfeita, mas sua. Alguns anos depois, em um domingo de tarde, Isadora dava um recital de piano na sala de concertos da cidade. Na plateia, sentados não muito longe um do outro, estavam Josiane e Augusto, ambos com lágrimas de orgulho nos olhos. E algumas fileiras atrás, sentada sozinha mas com um sorriso genuíno no rosto, estava Roberta, que havia se tornado uma improvável madrinha para aquela menina que um dia ela havia tentado humilhar. Quando Isadora terminou de tocar, a plateia explodiu em aplausos. Ela se levantou e fez uma reverência, seus olhos procurando automaticamente por sua mãe e seu pai na multidão. Quando os encontrou, ela sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que iluminava seu rosto inteiro. Naquele momento, ela não era mais a filha da empregada, não era mais a bastarda, não era mais um segredo vergonhoso. Ela era apenas Isadora Lacerda, uma jovem talentosa com uma família que amava de verdades complexas, imperfeitas e profundamente humanas. E enquanto os aplausos continuavam ecoando pela sala de concertos, Josiane pensou em toda a jornada que os havia trazido até ali. Ela pensou naquela manhã, anos atrás, quando Roberta a havia humilhado na cozinha, quando tudo havia desmoronado e reconstruído em questão de horas. Ela pensou em como a pior coisa que poderia ter acontecido se transformou na melhor. Porque finalmente eles estavam livres, livres das mentiras, dos segredos, das aparências. A verdade havia doído, mas também os havia libertado.